Amém. Vamos fazer uma oração agora para que a gente possa participar aqui desse momento da oração, da ministração da palavra. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer por mais esse dia maravilhoso. Queremos te agradecer pela tua presença, queremos te agradecer pela tua fidelidade. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Libera agora, Senhor, esse momento de paz, de alegria, esse momento ao qual a tua palavra é ministrada, que não falte a sabedoria ao eu expor aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que possamos sair daqui edificados pela tua graça e pela tua presença. Amém. Quando nós vemos uma pessoa sendo curada, querido, diante de um laudo improvável, é natural que você afirme que é um milagre. Porém, quando nós procuramos encontrar uma explicação e a gente não encontra, como cristão, nós dizemos que é um mistério. E o que é um mistério? É muito comum, eu sempre ouvi isso nas igrejas tradicionais, ao qual a minha família pertence, e sempre ouvi essa palavra, isso é um mistério. E a gente fica assim, o que é um mistério, né? Então, mistério são coisas sobrenaturais que você não vai encontrar uma explicação. Por que Deus fez? Por que Deus não agiu dessa maneira? Qual foi o objetivo? Como que isso foi acontecer? Então, como cristão, nós chamamos isso de mistério. E que quando você traz essa palavra dentro do ambiente secular, as pessoas não conseguem entender porque é uma linguagem de um cristão. Então, isso mostra também o quê? A grandeza do nosso Deus, a obra com que Ele realiza. E nós não seremos capazes, queridos, de explicar integralmente como isso aconteceu. Por mais que você leia a Escritura, por mais que você tenha experiência com Deus, existem coisas que você não vai conseguir justificar. Você pode ler no hebraico, no grego, no aramaico, não vai ter explicação. Mas a Bíblia diz que existe uma solução quando você fica intrigado com essas questões. A vida de um cristão é um ato de fé e apenas você precisa crer. E aí? Você tem andado nessa caminhada de fé? O que você acha? Você tem pautado a sua vida na palavra de Deus? Você tem acreditado? E o mais importante, ontem foi um dia onde eu pude descansar bastante. Eu acho que eu nunca dormi tanto que nem um sábado, como esse sábado. Eu dormi de manhã, tarde, e ainda dormi à noite. E ainda estou com sono. Foi aquele dia assim, foi o céu na terra para mim, né? Ainda consegui fazer a minha caminhada à tarde na chuva, que eu gosto muito. Por que na chuva? Porque não tem ninguém na rua. Porque o parque da cidade lá é só meu, eu fico lá reinando, né? Então, eu gosto muito desses períodos. Então, foi um dia, assim, maravilhoso, ao qual a gente vem aí de várias programações durante os sábados, né? E foi aquele dia que não tinha nada, né? Então, foi aquele dia, assim, muito especial. E eu estava refletindo sobre, reconhecendo aquilo que Deus tem feito. E uma das coisas, querido, que eu não abro mão como cristão, não abro mão mesmo, é de sentir a presença de Deus. Sabe, aquele momento, aquele seu devocional com Deus, aquele momento que você, não é que você vai parar tantas horas, seja lá como for, aquele momento que você tem o seu encontro com Deus.
E que nesse encontro você possa sentir Deus te tocar, Deus falar a sua alma, Deus abrir os seus olhos, te dar inspiração para algumas coisas, né? Essa semana Deus te traga uma outra palavra que não é essa, e aí eu esqueci de assim anotar, e aí depois tentando lembrar, não consegui mais, pedi a Deus que me mostrasse, e não veio aquilo que de fato Deus tinha falado no meu coração durante a semana, no início. Mas depois eu entendi que aquela palavra não era para eu ministrar a igreja. Era uma palavra pessoal para a minha vida. Você tem sentido a presença de Deus? Ou as doenças, os problemas têm roubado essa presença da sua vida? Existe uma maneira de você começar a cultuar a Deus, é orando. Desacelera o seu coração, é uma briga constante, mas desacelera. Tem tribulações, problemas familiares, todas as famílias têm. Mas eu acredito que aqueles que buscam a presença de Deus, Deus vai ajudando a solucionar. A pedagogia de Jesus, constantemente, antes de realizar o milagre, que para ele ali é algo comum, né? O milagre é algo especial para nós, mas para Jesus é algo comum, é a rotina da vida dele, é algo que o que você fica maravilhado, para ele é algo natural. Jesus sempre quando ia ao encontro de alguém para curar, ele tinha algumas perguntas chaves. Crê nisto? Tão somente creia. E quando via aquelas pessoas amedrontadas, ele dizia, não temas, crê somente. Ou então usavam a palavra de afirmação, se credes, verás a glória de Deus. Irmãos, se você crer, você verá a glória de Deus na sua vida. Você pode aí, uma igreja que tenha a presença de Deus, dar um glória a Deus. Você não está proibido de dizer um aleluia, um glória a Deus nessa igreja. Ou seja, a pedagogia de Jesus, até mesmo quando nós não compreendemos algo, ele vai nos trazer um ensinamento. Vamos pegar esse texto, que não é o texto principal, de Marcos capítulo 9, versículo 17. A situação desse homem, eu acredito que é a realidade de muitas famílias hoje. Eu vou explicar para você o porquê e o que eu tenho observado no local onde eu moro. Marcos, versículo 9, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu menino, o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Jesus perguntou ao pai do menino, versículo 21, há quanto tempo está assim? E o pai vai dizer, desde a infância, respondeu ele. E aí vamos ver agora o drama desse pai. Então esse filho já não é mais um bebê, já não é mais uma criança. E ele vai descrever. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então ele não está agora pedindo só pelo filho, está pedindo por ele, pela sua família. E ele vai dizer a seguinte palavra, né? Mas se podes. Jesus, que tem a sua escuta muito aguçada e boa, e que não só escuta aquilo que você fala, mas o seu sentimento do seu coração, Jesus vai trazer essa pergunta novamente para ele. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crer. Ele fortalece a fé daquele homem que já era mínima. Imediatamente, o pai do menino exclamou, creio. E aí reconhece, ajuda-me a vencer
a minha incredulidade. Qual poderia ser o motivo dessa incredulidade deste pai? Um pai que já vem procurando ajuda há muito tempo. Um pai que já está cansado. Eu tenho observado que muitas crianças hoje têm nascido com algum transtorno. Há tempos atrás afetava a parte inferior, a parte superior. Hoje a maioria tem afetado aonde? A mente. Eu tenho um vizinho, não conheço, mas só conheço o filho ou a filha dela. Por quê? Porque chora o dia inteiro. E aí, às vezes, eu gravo da minha casa, só para você entender. E aí, mando para minha filha, e falo, filha, sempre quando eu ouço esse choro, eu lembro de você. E por causa desse choro, só tive uma filha só. Eu não ligo para a portaria reclamando, mas eu fico intercedendo por essa mãe. Veja, querido, como é que o cristão tem que ter um comportamento diferente. Senhor, ajude essa mãe, que deve estar cansada. Uma criança que chora todo dia, manhã, tarde, noite, tem alguma dificuldade. Você concorda? Eu creio que sim. E talvez essa família não tenha ninguém como esse pai aqui, com certeza procurou várias pessoas, e aí quando soube que Jesus e seus discípulos estavam fazendo milagre, levou o seu filho para os seus discípulos também não fizeram nada, não conseguiram. Essa era a situação da incredulidade desse pai, cansado. Que é muito fácil para nós dizermos, esse pai foi incrédulo, por isso a situação desse filho. Mas o Evangelho nos ensina a nos colocar no lugar do outro. Imagina você tomar conta de uma criança o tempo inteiro, que aparentemente está normal, daqui a pouco sai e tenta se afogar. Daqui a pouco sai e tenta se lançar no fogo. E a Bíblia nos diz e essa situação, esse quadro aqui, é um quadro também problemático no meio evangélico. Porque as pessoas que têm problema de epilepsia, aqui mostra que havia uma enfermidade e havia demônios também. E isso é possível acontecer. Então, a pessoa que tem epilepsia e foi criado no meio de uma igreja tradicional, como eu fui, é a pior coisa que existe. Porque as pessoas não conseguem detectar como uma doença e diz que é um demônio. E mesmo depois da pessoa convertida. Por isso você vai ouvir as pessoas no meio evangélico que têm epilepsia, não fala. Porque a igreja, alguns ainda têm esse olhar, de um olhar somente, alguma coisa esse pai fez, tem alguma coisa ruim nessa criança. Então essa era a situação. Então, qual era o quadro? Diante dessa cena, quem precisava de ajuda? O menino ou toda a família? Toda a família. Porque aqui no versículo 24, qual é a parte? Enfim, deixa essa parte para lá, que eu não estou conseguindo visualizar agora. Então, o menino ou toda a família. Então, olha como é que é o quadro. No versículo 20, vai descrever a situação. Então, eles o trouxeram a Jesus, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E por que eu falo de cura? Porque a Bíblia também diz que ele foi curado. Então, ninguém quando expulsa um demônio, diz, fulano foi curado. Diz que ele foi liberto. Então, existe uma diferença aí. Esse era o quadro.
A pessoa estava convulsionando, caindo no chão, começando a rolar e a espumar pela boca. Quem aqui já presenciou alguém que teve epilepsia? É uma situação horrível. Nas minhas crises de epilepsia, de convulsão, eu levanto e quero sair de todo jeito daquele lugar. Mordia a língua e ficava todo quebrado. Parecia que eu tinha levado uma pancada, mas muito forte, uma paulada de tudo quanto é lado, porque o músculo enrijece e é muito complicado. E quando volto, geralmente eu voltava com vômito, né, e muita dor de cabeça. E todo machucado. E difícil para que as pessoas me segurassem, porque você fica com uma força absurda. Eu não estava com demônio, porque Jesus já estava no meu coração. Amém? Pode acreditar nisso. Esse é o quadro. Alguns tentam abrir a boca, botar o dedo lá, não faça isso, porque a pessoa vai trancar a sua mão e corta até o seu dedo fora. Então tem todo um preparo que a família precisa. Então, numa situação dessa, você como mãe, você como pai, vai ficar conversando? Você vai dizer, Jesus, ajuda lá. Depois a gente conversa. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus vai fazer essa pergunta: há quanto tempo ele está assim? Como que isso começou? E o menino está lá, batendo com a cabeça no chão, mordendo a língua, espumando, se contorcendo. Veja, queridos, às vezes a gente, quando não tem informação e não sabe, a gente, querendo ajudar, a gente acaba atrapalhando. Os discípulos de Jesus não souberam como resolver aquela questão, e possivelmente deve ter dito que eram demônios, achava também que era, né? Só um demônio, e era muito mais do que isso. Depois eles vão perguntar a Jesus, à parte Jesus dá uma aula para eles. Mas nesse exato momento, quando Jesus entra em cena, as pessoas param, porque Jesus tem um controle de tudo. Registra isso aí na sua mente. Até quando acontece coisa ruim na nossa vida, até quando acontece algo ruim, não significa que Jesus perdeu o controle. Você pode ter perdido a direção daquilo que o Senhor quer para a sua vida, mas Jesus nunca perde o controle. Isso não é motivo da gente glorificar o Senhor? Jesus percebeu nessa fala, se tu podes, que não só o filho, que o coração também daquele pai estava adoecido, incrédulo, e com razão. Cansei de procurar e não encontrei solução. Então, o tema dessa mensagem é falar justamente sobre isso. Como que o nosso coração vai se endurecendo? O pai ali reconhece a sua falta de fé, porque Jesus o questionou, pede ajuda e imediatamente é curado, e o seu filho também é liberto. E agora ele não recebe só a cura, mas ele recebe Jesus Cristo no coração. O sofrimento de anos termina naquele momento. O sofrimento de um cristão, de uma pessoa que não conhece a Cristo, termina no momento que de fato ele tem um encontro com Deus, passa a crer na sua palavra e a viver a mensagem do reino de Deus. Não é quando está em frente de Jesus, não é quando está na igreja, mas quando vive essa intimidade com Deus. Por isso que eu iniciei falando a importância de você sentir a presença de Deus. Eu creio que isso é um dom que Deus tem me dado, mas eu percebo no lugar onde tem a presença de Deus, e no lugar onde deveria ter a presença de Deus e não tem, isso é muito triste.
E uma das coisas que eu tenho pedido para a nossa igreja é meu pedido número 1. Senhor, que neste lugar, aqueles que chegarem aqui, não precisam ouvir nada do que eu vou pregar ou qualquer outro pregador, mas que sinta a tua presença. Ah, quando você sente a presença de Deus, aleluia, você se desliga do seu problema, você sai desse ambiente físico e o seu corpo é renovado e fortalecido pela graça e misericórdia de Deus. Há um tempo desse eu fui surpreendido, fui de carona levar uma pessoa a um ambiente cristão. E ali a presença de Deus falou muito forte. Foi algo que assim marcou muito o meu coração. Não teve mensagem naquele dia específica. Não teve um pregador de fora. Era só uma palestra. Mas naquele lugar tinha a presença de Deus. A presença de Deus não é casual, não é mera coincidência. Se existe um povo que busca e vive essa vida, a presença de Deus vai te acompanhar. Vê se você não já passou por essa experiência. Você não tem nenhum jargão, você não se veste como um cristão, uma pessoa comum. As pessoas olham e dizem, você é diferente. Alguém já teve essa experiência? E você diz, eu sou um servo do Deus vivo. Não fala que é evangélico não, hoje está muito complicado. Mas fala, eu sou um servo do Deus vivo. Há lugares que eu vou, alguns trabalhos que eu faço, as pessoas não são cristãs. Eu não me misturo. Converso, brinco, mas nada de piada, nada de moralidade. Pode falar, não me afeta em nada, mas eu fico pedindo a Deus a oportunidade. Mas é muito comum ouvir das pessoas isso. Rapaz, o mesmo trabalho que você fez, outras pessoas fizeram, mas o seu trabalho é diferente. Qual é o segredo? Eu vou te contar. A mão de Deus tem estado sobre mim. Pronto. Agora quem vai atuar ali vai ser o Espírito Santo. Eu não preciso falar muita coisa. A mensagem já foi dada. Jesus aqui vai agora estar no barco, cumprindo sua missão, ensinando a palavra de Deus. E vai viver uma outra situação. Ele começa a falar com o povo em Mateus 13, versículo 3. Muitas coisas por parábolas, dizendo que o semeador saiu a semear. Eu não vou entrar nessa parábola, mas eu vou só pegar o primeiro texto, quando se refere do coração da semente, que é a palavra de Deus, e cai sobre esse terreno à beira do caminho, um terreno compactado, que não nasce nada. Pode observar. Olha para esses campos, onde os bois, as pessoas fazem aquelas trilhas, e passam constantemente pelo mesmo lugar. Nasce tudo em volta, mas no caminho não nasce nada, porque aquele chão está duro. Nem água, bate e escorre. Então, nessa parábola, esse primeiro terreno à beira do caminho é esse coração endurecido. Jesus vai estar falando sobre isso. Então, neste momento, no versículo 10, os discípulos aproximam-se dele e perguntam, por que falas ao povo por parábolas? Os discípulos não são censurados aqui, irmãos. Há uma liberdade. Há uma via de mão dupla. O direito de questionar e do outro de responder. E essa liberdade é importante ter no nosso meio. Porque se você tem dúvida,
Não vai ser você ouvindo pregações pela internet que vai te ajudar, não. Nesses lugares você só vai escutar coisa boa, porque tem um propósito de arrebanhar você para aquele ministério. Apenas isso. No livro de Mateus 13, versículo 11 a 13, Jesus vai responder aos discípulos. Nem sempre Jesus respondia às perguntas. Em muitos casos, ele fazia uma outra pergunta. Mas nesse caso aqui ele responde: a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus. Olha, novamente falando sobre mistérios. Mas a eles não, aqueles que não são filhos. Lembra daquela passagem que Jesus disse: os pães são para os filhos? É isso aqui. A quem tem será dado, e a este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem será tirado. Esse princípio é muito usado pelo mundo secular. E é muito dito por várias pessoas. Quem tem dinheiro, faz o quê? Dinheiro. Você já ouviu essa frase? E aquele que não tem, está sempre mais pobre, porque é tirado da maioria, que tem pouco recurso, mas a maioria tem um grande valor em suas mãos. Então, esse texto aqui, ele pode ser aplicado também de maneira errada, que acontece no mundo secular, mas no mundo cristão, vai dizendo: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Está falando da vida de um cristão. Mas de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Observe uma pessoa sem Deus, querido. Não existe esperança. A motivação é uma: ou é trabalho, ou é um evento secular. Terminou a festa, acabou a alegria dele. Mas o povo cristão, ele tem uma alegria permanente, quer tem festa ou não, ele é um povo alegre, um povo feliz sim, e não tem nada de ser superficial. É um povo que gosta de festa, um povo festivo, porque tem a alegria do Senhor, mas quer tenha ou não, ele permanece a mesma coisa, porque a sua alegria não está nesse âmbito terreno, está na graça do Senhor Jesus. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, disse Jesus, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouve e nem entende. É muito interessante isso. Aquilo que você não conseguia enxergar antes, com a Bíblia na sua casa, do seu pai, da sua mãe, de avó, de alguém que deu de presente, você não teve interesse, e agora você quer ler essa palavra, você tem interesse para conhecer, porque os seus olhos se abriram. Esse mistério de Deus aconteceu na sua vida, aleluia! E você passou a ter fome e sede da palavra de Deus. As revelações, os milagres, os mistérios de Deus são para os filhos, são para aqueles que declaram Jesus Cristo como seu Senhor, são para aqueles que praticam a sua palavra e temem a Ele. O ensinamento de Cristo sempre é com base na palavra do seu Pai e nas profecias. Versículo 14, versículo 15 de Mateus 13, Jesus cita a profecia, essa profecia de Isaías, capítulo 6. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Porque o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Isso não é de hoje, irmãos, isso já é antigo. Ouviram com seus ouvidos, mas fecharam os seus olhos. Ou seja, a palavra entrou, mas não quer enxergar a realidade. Se assim não fosse,
Se tivesse um comportamento diferente, poderiam ver com os olhos. Não os olhos naturais que Jesus está falando. Ouvir com os ouvidos. Entender com o coração e converter-se. E eu o quê? O curaria. Pastor, então quer dizer que eu que estou com uma doença, é porque eu não estou ouvindo, é porque eu não estou vendo? Não. Existem doenças que Deus permite que permaneça aí. E você não vai morrer por causa dela. Existem outras que Ele vai curar. Mas aí eu posso usar a palavra do apóstolo Paulo, parafraseando dessa maneira, quer Ele cure ou não, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Quantos anos, queridos, se passaram da profecia de Isaías até esse registro de Mateus? Mais de 600 anos, e muito mais. Gerações passaram, mas a natureza do coração permanece a mesma, querido. Insensíveis e de má vontade. Você já ouviu falar dessa palavra? Amiloidose? Alguém aqui já ouviu falar essa palavra? Sim ou não? É uma doença rara. Essa doença ocorre quando a proteína, excesso de proteína, né? E aí acumula proteína em uma determinada parte do corpo, proteína insolúveis. Eu não quis nem trazer o vídeo, porque existem pessoas que se vê essas coisas, eu acho que eu tenho isso. Já estou com esse sintoma, não é assim? Então eu quis acalmar você. Estou dizendo que é uma doença rara, mas tem tudo a ver com o texto. Então, quando essa proteína insolúvel, que não se dissolve, está em excesso, acumula no coração, o coração começa a ficar rígido. Dá aquelas fibroses. E se não for tratado a tempo, chega uma hora que esse coração não consegue mais fazer essa compressão. Abre, fecha, abre e fecha. Por isso que você não escuta, não conhece esse tipo de doença, que é algo raro, mas é real. Então, quando eu ouvi esse comentário de um médico, eu me reportei a esses temas quando o Senhor fala, não endureça o seu coração. Porque um coração endurecido, ele gera vida ou morte? Morte. Só que essa morte não acontece rápido. Por isso, quando a pessoa já vai detectar, e não vou falar os sintomas para você não ficar apavorado, já é tarde. Por isso, a importância de você procurar um médico. Médico não é coisa do diabo, não, querido. É uma ciência que foi dada por Deus. E que compete a nós, sim, cuidarmos do nosso corpo o tempo inteiro. Cuidar, talvez até os 30, 35 anos, você pode fazer o que você quiser. Não estou dizendo que você pode fazer, mas foi escolha sua, vamos dizer assim. Mas depois daí você tem que começar a tomar cuidado, porque o seu corpo vai começar a reagir. Eu comia isso, por que agora eu passo mal? Seu corpo mudou, meu filho. Não tem nada que você envelheceu, não cria essas neuras. Seu corpo mudou. Apenas isso. E você tem que começar a criar novos hábitos. A cada 3 meses, no ano, eu faço uma consulta com a doutora Mariane, particular, no consultório dela, em Niterói, porque ela faz um preço acessível para a gente, aqui do Coração Voluntário, e eu não me acho à vontade em tirar o direito de alguém que talvez não possa pagar, né? Eu podendo pagar. Entendo que existem pessoas que, às vezes, mesmo tendo condições de pagar, está apertado e vem aqui no Coração Voluntário sem problema, né? E sempre quando eu paro de fazer alguns exercícios, pego 1 mês, 2 meses,
sem fazer exercício e vou fazer os exames, hemogramas, para ir no médico novamente, ela diz assim: Milson, seu colesterol aumentou. Eu falei: eu vi. O bom e ruim, eu sei. Como é que está a sua alimentação? A mesma de sempre. Aí eu relato tudo. E os exercícios? Esse mês não deu, doutora. Então, o meu corpo, naturalmente, quando eu paro de fazer exercício, né, porque já pratico isso desde a juventude, o corpo entende que aquilo está anormal e começa a produzir coisas que não são boas. E se eu não me cuidar, as consequências virão. Veja, querido, no mundo espiritual também não é diferente. Quando você vê a Bíblia dizendo: não endureça o seu coração, e você traz essas proteínas insolúveis e que os corações, muitos ficam adoecidos por causa dessa doença rara, vai comprovar mais uma vez na ciência aquilo que nós já sabemos, que a Bíblia diz. Individualmente, há muitos corações endurecidos, espiritualmente falando, por sentimentos ruins, sentimentos insolúveis que só vai adoecendo a sua alma. Durante muito tempo eu tive dificuldade, e eu comecei a exercitar isso na minha vida, a tratar essas coisas que fogem do meu controle, que eu fico indignado, a botar para fora e dizer: Senhor, entreguei nas suas mãos. Mas nem sempre é assim. Às vezes, eu ficava meses lembrando aquela questão com indignação. A realidade é que quando o coração está saturado, querido, dessas proteínas insolúveis, nada que é falado entra no coração. E que proteínas insolúveis são essas que nós podemos classificá-la como se fossem essas proteínas ruins, que pode acumular no cérebro, no coração, em qualquer parte do corpo. Veja aí em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, que vai falar sobre as obras da carne. Olha os males que isso traz à sua vida. Obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, que não tem nada a ver só com adorar imagens. Tem muitos cristãos que são idólatras. Feitiçaria. Há muitos cristãos que adoram uma feitiçaria. Como assim, pastor? Se não aconteceu, se a pessoa não abriu a porta, que a mão de Deus pesa sobre aquela vida. Isso existe, irmãos. Ódio, discórdia, cria sempre uma confusão por algo desnecessário, que você não vai mudar aquele quadro. Às vezes você está sem ver a sua família meses. Aí você vai, numa visita, vai entrar em discórdia. Para que isso? Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Agora vem, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não o quê? Herdarão o reino de Deus. Porque um coração endurecido, ele naturalmente se separa. Não há comunhão entre a carne e o espírito, querido. Você não consegue fazer essa divisão. Uma parte aqui está cheia de ódio, mas outra parte cheia do amor do Senhor. Não tem como. E aí Paulo vai fazer essa advertência também a Timóteo. Veja aí, 1 Timóteo 6, versículo 9. Ele vai começar a falar sobre as riquezas. E as riquezas não quer dizer, não está falando das pessoas ricas, mas das pessoas que têm essa meta.
eu preciso ter tanto dinheiro daqui a tantos anos, eu preciso ter um patrimônio, eu preciso mostrar para a minha família que eu sou diferente, esse tipo de coisa. Os que querem ficar ricos, o que acontece com elas? Você pode ler, cai em tentação, em armadilhas, em muitos desejos, descontrolados e nocivos. Vai vendo como que isso vai adoecendo. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, não o dinheiro, mas o amor, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Aqui ele não pede para orar, jejuar, falar com o pastor. É o que todos podem fazer. Fuja de tudo isso. E busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado. E fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então Paulo aqui vai ensinando para ele como você, Timóteo, pode fugir e não cair nessas ciladas, não se desviar dessa fé. Fuja dessas pessoas. E se tem alguma coisa que você tem que buscar, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Mas um fenômeno acontece no meio do povo evangélico. Isso é uma observação do Emilson. Desde a minha vida cristã, de 30 e poucos anos, como pastor, eu não tenho um número assim registrado, mas talvez 15, 18 anos como pastor, mas eu considero toda a minha vida cristã, eu tenho observado alguns fenômenos que acontecem no meio da igreja. De corações endurecidos de maneira coletiva. Isso. Grupos. Quando nos fechamos apenas a um grupo e não temos liberdade de conhecer ou permitir que novas pessoas participem. Eu chamo isso de amizade doentia, que vai endurecendo o coração. Aonde o outro perde a noção e perde o limite, e parece que essa amizade, que deveria ser algo saudável, você passa a como que ter uma satisfação. Você se sente sufocado. Às vezes isso acontece no meio coletivo da igreja. E eu já presenciei muito em muitos grupos. E eu vou contar para você quais foram os resultados. Tipo assim, se eu não convidar a pessoa, ela vai ficar o quê? Chateada. Quando a carona que você oferece para alguém passa a ser uma obrigação, e essa pessoa diz, o que aconteceu ontem? E você diz, nada. Não, você não me esperou para me dar carona? Ué, agora eu passei a ser um Uber? Teve um período que eu precisei resolver uma questão aqui entre nós, em que em uma dessas caronas, as pessoas, uma família, é chato a gente resolver essas questões que eu acho tão simples. De muitos amigos, de muito tempo, mas aquela família queria, ao término da igreja, sair, né, o casal. E a outra família, que já era muito amigo, já não perguntava mais se a carona poderia ser novamente ou não. E teve um desses dias em que o esposo parou o carro em frente à igreja, e a esposa não tinha chegado ainda.
E o casal entrou antes, já entrou dentro do carro. E aí a esposa falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente está indo embora, você vai nos dar uma carona. Não, hoje não. Hoje nós vamos para tal lugar. Quando essa amizade, querido, você perde o limite e aquela pessoa passa a pertencer a você, essa amizade não é boa. Eu moro no condomínio onde o pastor Alfredo e a Patrícia moram. Pergunta quantas vezes que eu fui lá. E eles também na minha casa, e quando vão, perguntam. E raramente, e olha que a gente tem liberdade, já se conhece há muitos anos. Mas quando você entende que o outro tem um limite, essa amizade é uma amizade que vai ser sólida para a sua vida. Caso contrário, vai ser uma amizade doentia. Todas as vezes, querido, que isso aconteceu, a Bíblia registra que o próprio Deus enviou contendas para espalhar, dizendo, isso não é bom. Aconteceu na Torre de Babel, aconteceu na igreja primitiva, quando o povo queria ficar ali, e o objetivo era o mesmo, de ir pregar o Evangelho. Sem exagero. Todos que insistem nessa amizade doentio, esfriam na sua fé e endurece o seu coração. Essa é a minha estatística que eu vi durante esses 30 e poucos anos. E não só isso. Esses grupos saem da igreja, mas não desfaz a sua amizade. Isso prova o que eu estou falando. Perdeu o sentido do que é vir à igreja. E o sentido da igreja agora passou a ser aquela amizade. Qual é o objetivo que nós temos aqui? Temos amigos, temos irmão em Cristo, temos liberdade de um visitar o outro, se assim quiser e permitir, sim. Mas isso não é o principal objetivo nosso, irmãos. O nosso principal objetivo que nós vemos a casa do Senhor é único. Para adorar o Senhor, e você pode glorificar se você faz isso. Não faz sentido você se reunir se não for por esse motivo. Se eu vou praticar o ciclismo e chego lá, é só pessoas de moto, não faz sentido. Eu não estou no grupo errado. Eu vou no grupo que vai falar a minha língua. Eu estou ali por causa disso. Se você vai para uma cafeteria, lá tem tudo menos café. Não faz sentido ter o nome cafeteria e dizer que ali vende café. Vocês estão conseguindo entender, irmãos, o que eu estou falando? Endurecer o coração, ele pode acontecer de modo individual, por algo que você viu, por algo que você não gostou, e também de maneira coletiva. Você acha que está bem, porque aquele grupo está afim, mas não está somando na sua fé. Ah, pastor, o grupo que eu pertenço, ele soma na minha fé. Então, se soma, não pode ser um grupo. Tem que estar aberto a todos. É simples assim. Agora eu quero falar, eu coloquei essa mensagem de hoje como uma orientação pastoral. A festa em dias de cultos. Posso falar disso? Teve um tempo, querido, que as casas de festa, não sei como é que está hoje, elas vendo que o mundo não procurava esse dia, porque esse dia é dia de beber cerveja e dia de esporte, ou que geralmente não é um dia muito procurado, você vai lá na praia de Caraí, de segunda a sábado é movimentado, domingo não tem ninguém. Se você gosta, como eu, de passear um dia que não tem ninguém, é domingo. Eles estão nas suas casas, qualquer outro lugar. As casas de festa também ficam vazias. E aí começaram a fazer a promoção, a metade do preço, para fazer casamento aos domingos.
E aí, nessa igreja ao qual eu estava, começou a ter uma grande pressão das famílias. Não, nós vamos casar domingo, porque é mais barato e tal. E aí essa pressão trouxeram para o corpo pastoral da igreja. Então, foi dita a situação e foi feita uma votação. Vou chutar aqui, de 7 ou 8, só teve um voto que foi contra. E adivinha quem foi o feliz ou infeliz que votou contra? Euzinho. E eu fiquei surpreso com aquilo. Então, por voto por maioria, tendo casamento, eu tinha que realizar. Então, em uma dessas cerimônias, eu estava realizando casamento aos domingos, e aí eu observei que nesse dia todos os pastores estavam lá, todos os diáconos. E a igreja estava sem cobertura de um líder, de autoridade lá. Era um domingo, irmãos. E aí, teve outras situações que a igreja olhava assim. Se os pastores, você imagina, eu incentivo você, irmãos, vem para a igreja. Aí hoje eu fui para a praia, domingo, outro eu fui para um campeonato, outro eu estou viajando. Se o pastor não vai, eu também o quê? Entendo que eu tenho o quê? Liberdade de o quê, irmãos? De não vir. A minha atitude, eu tenho que ter isso na mente, vai influenciar outras pessoas. E aí foi feita uma reunião e disse, não sei o que aconteceu, mas essa decisão não deu certo, né? Por que será? E do jeito que eu entrei calado, fiquei calado. Aquela cara de paisagem, assim, sabe? Nós podemos tomar decisões erradas, querido. Mas existem decisões que são tão óbvias que não faz sentido. Teve um período em festa, nessas festas, geralmente casamento quando é celebrado fora, o Emilson particularmente não gosto. Para mim, casamento tem que ser celebrado na igreja. Eu acho que aqui é o ambiente que foi separado, porque é um culto a Deus. É o meu pensamento. E não tenho medo nenhum de expor o meu pensamento. Porém, se for pedido da família, eu faço. Mas eu vou sempre orientar para que faça na igreja. Mas teve um período que eu coloquei várias restrições quando eu fui convidado para realizar casamento em casa de festa. E aí, isso tem tudo a ver com o coração endurecido, com as coisas seculares que vão entrando e as pessoas nem percebem. Nesse casamento, teve um dia que tinha tudo. Tinha tudo no casamento. Cerveja, vodka, uísque, música secular, dança erótica, menos a presença de Deus. A festa, querido, é sua. Você pode fazer o que quiser. E aí eu falo por mim. Só não pode me chamar para celebrar um negócio desse. Quando um casal, na época, falava isso para mim, pastor, mas não tem como deixar de colocar uma cerveja, porque é o meu pai que está pagando, ele não é crente, e os meus parentes, tá? Eu falei assim, vou te fazer uma pergunta. Você já foi a algum casamento de um não cristão? Já, pastor. Você tem amigos que bebem? Tem. Parente? Tem. Alguma festa foi convidado vários cristãos? Foram. E quando foi convidado esses vários cristãos, eles deixaram de ter bebida, por que vocês iam? Lógico, de maneira nenhuma. E por que você vai ceder? O mundo é mais fiel ao seu Deus do que muitos povos, muito cristão, infelizmente. E desculpa o termo, há muitos pastores que são frouxos.
E aí eu sempre orientava, não, vai ter cerveja, vai ter isso. E eu falava, então, eu vou te orientar. Você pode convidar um padre, um pai de santo, um budista, menos um pastor. Eu já parei cerimônia por casais que mentiu e teve tudo isso. Mas antes, por causa dos convidados, não pensa que o pastor que é brincalhão, gosta, né? Pastor é firme. Por causa dos convidados, eu não cancelei aquele casamento naquele dia. Por causa dos convidados. Mas eu saí do púlpito, fui lá até o noivo e disse, você é um mentiroso. Porque eu falei para você para não ter nada disso. E dei-lhe uma dura naquele dia, naquele membro. Que membro? Coisa nenhuma, né? E voltei e fiz aquela celebração michuruca. E pronto, e acabou. Dias de culto, querido. Agora trazendo para a igreja. Não é dia para você fazer festa e nem chamar os membros. Não é. Porque quando você faz isso, você está tirando as pessoas da igreja, que tem todo um compromisso. Dias de culto é para um cristão estar onde? Na igreja. Mas veja que com o passar do tempo, passou a ser banalizado. Qual o problema? Não importa, Deus está no meu coração. Aonde eu vou, Deus está comigo. Não é bem assim, querido. Talvez você diga, eu não posso fazer uma festa no dia do meu aniversário, o casamento? Pode. Em qualquer dia de culto, pode. O aniversário é seu, não tem como interferir nisso. Mas a minha orientação é que você faça, se você sim o quer fazer, faça com você e a sua família. E se você ama tanto a casa do Senhor, e tem esse temor, faça em fora de dias de culto. E aí você pode chamar quem você quiser. Mas se você mesmo, com essa orientação pastoral que eu estou te dando, você diz, pastor, independente disso, é a minha decisão, e eu vou chamar quem quiser, e as pessoas vão mesmo. Eu digo para vocês que vocês ainda não entenderam que o reino de Deus é a prioridade. Veja o que diz aí em Hebreus, capítulo 3. São essas pequenas coisas, são essas proteínas insolúveis que vão endurecendo o coração de muitos cristãos. E por isso você tem tudo, menos a presença de Deus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar da dura, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Isso pode ocorrer, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encoraje uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confissão que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como na rebelião. Essa palavra, querido, não porque tenha acontecido A ou B aqui, talvez você possa pensar, mas eu aprendi uma coisa na minha vida como cristão. Eu prefiro antecipar do que resolver problemas. E eu já vi esse coração endurecido coletivamente
mas em vários grupos. E de pessoas firmes, comprometidas. Mas como que esse tipo de amizade, em onde você se fecha, como que isso adoece? Já houve situações em que a amizade desses vários grupos se tornaram tão íntima que começaram a confundir quem era esposo de quem e quem era marido de quem. Não estou inventando, irmãos. Então, o pastor está há muito tempo nessa estrada, como um cristão fiel, envolvido na casa de Deus. E aonde que eu aprendi essa questão de ter essa postura numa celebração? Eu aprendi vendo de um outro homem de Deus. Eu lembro um tempo que o pastor celebrou um casamento, era aqui no Unidos de Portugal ainda. E aí no término ele sentou na mesa, o pastor Haroldo. E aí um garçom foi servir a ele, sabe o quê? Cerveja. Isso é antigo, irmão, isso não é de hoje não. Sabe o que o pastor fez? Na mesma hora ele levantou e foi embora. Ele não me falou nada. Ele não comentou nada sobre isso. Mas eu, como um bom discípulo, querendo aprender, ali eu vi o que é o exemplo de um homem de Deus. Uma pessoa de Deus não se mistura. É possível, querido, que você vá à festa de pessoas que bebem. Você vai estar lá. Você foi convidado. Mas é diferente quando a festa é sua e você permite todas essas coisas. Mas eu tenho uma boa notícia para fechar essa mensagem. Através de Cristo, tudo pode mudar. Só depende de você. Você pode começar a amar as coisas de Deus e rejeitar as coisas do mundo. Só depende de você. Mateus 13, 16 a 17. A Bíblia vai dizer que nós não somos radicais, separatistas. A Bíblia nos chama de felizes. São os olhos de vocês porque veem, e o ouvido de vocês porque ouvem. Pois eu lhe digo a verdade. Veja o privilégio. Muitos profetas juntos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa orientação pastoral, querido, tem um único propósito. Não é que tem algum problema que eu estou resolvendo. Não é algo, não é um desabafo, é uma orientação pastoral com o propósito de manter o seu coração sadio, para que você não fique pelo meio do caminho, não morra na sua fé. Vamos estar de pé? Venho, Senhor, minha vida oferecer. Você pode oferecer a sua vida cantando esse louvor a Ele. Como oferta de amor e sacrifício.
Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Ofereça a sua vida nesta manhã. Como oferta Espírito Santo, de amor e sacrifício. Veja quais os riscos que nós podemos estar Quero a minha vida acontecendo nas nossas vidas e nos ajude. como oferta viva. Porque o nosso motivo aqui é unicamente para te adorar. Para te adorar Foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha Oh, Senhor, vida oferecer. eu quero agradecer a Ti. Como oferta Amiloidose, de amor e sacrifício. coração endurecido. Quero te pedir nesta manhã, por cada um de nós, sem perceber, essas proteínas do mal pode estar alojando os nossos corações e nós vamos esfriando aos poucos, sem perceber, até parar de sentir aquele desejo de sentir o coração aquecido como aqueles discípulos de Emaús sentiram. Pai, essa mensagem não é para brincar, para alguém da própria igreja dizer, ó, esse grupo, olha o que o pastor falou. Nós não temos o direito de fazer isso com ninguém, mas é uma mensagem individual para você. Como tem estado o meu coração? Quem tem sido as pessoas com que eu ando? Eu tenho essa liberdade? Essas pessoas têm somado na minha vida? Elas têm me aproximado do Senhor ou têm me afastado do Senhor? Elas têm me ajuntado à igreja ou têm me separado do corpo de Cristo? Espírito Santo, venha com a tua graça, venha com a tua presença, para que venhamos a ter um coração sadio e fortalecido na tua vida. Fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois para te adorar
estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando, Senhor, rendendo graças, te louvando, te adorando. Obrigado, Senhor, porque saímos daqui nessa manhã, ouvindo a Tua voz, Senhor. Que possamos ser obedientes, ó Deus, e praticar. Que possamos, ó Deus, ser um povo separado, povo, ó Deus, que verdadeiramente reflete a Tua vontade. Te damos graças, Senhor, por essa manhã. Leva a Tua igreja em paz e segurança. Que haja paz em cada lar, que a Tua presença se manifeste em cada casa. E que à noite, ó Deus, nós possamos estar aqui de volta para juntos cultuarmos e adorarmos o Teu nome. Te adoramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vá em paz, igreja. Deus abençoe. Eu poderia estar em qualquer outro